Iniciaremos o painel com o tema Desenvolvimento de lideranças em organizações jovens. Convidamos os seguintes painelistas: José Erlan Dias Alves, diretor de Planejamento Estratégico da JCI Brasil e chefe de Departamento de Provimento e Desenvolvimento de Pessoal da CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Marcelo Quelho Filho, presidente da CONAGE, Confederação Nacional de Jovens Empresários. Vinícius Guimarães Castelano, presidente do Núcleo das Empresas Júniores de Londrina. Os convidados falarão sobre o desenvolvimento que essas organizações levam para a sociedade e para seus membros, bem como suas experiências pessoais dentro dessas organizações. O painel será coordenado pelo convidado José Erlan Dias Alves. Muito bem, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos, é um grande prazer e uma honra estar aqui com colegas e amigos, principalmente o Marcelo, que de longa data aí a gente já se conhece pela CONAGE, então vocês vão entender um pouco como que esses movimentos se dão aqui, né? E o Vinícius, que tenho o prazer de conhecer e já conheço um pouco a atuação dos núcleos de empresas júniores, e com certeza vai ser um prazer trocar um bom bate-papo com vocês aqui hoje. Eu tenho uma pequena apresentação, porque eu gostaria de falar um pouquinho mais do que é a JCI, já que a gente vai ter essa oportunidade de conectar, né, os movimentos e entender como que essa organização ela trabalha com os jovens e com o desenvolvimento dos jovens. Obrigado. A gente faz ao vivo, né? Então, vamos lá. Depois a gente volta aí um pouquinho. Tudo bem, então, para mim é um prazer enorme, porque quando eu entrei nessa organização, em 2010, então vamos fazer 10 anos de organização, e ela vem transformando e fazendo parte da minha vida. Eu costumo dizer que o Erlan, antes da JCI, era um Erlan que tinha uma outra perspectiva, e o Erlan, pós-JCI, teve outro modelo de ver o mundo, né? Outra forma de ver o mundo. Então, a primeira grande pergunta que fica para todo mundo, e as pessoas que aqui estão novas, né, que não conhecem a JCI, o que é a JCI? Quem aqui conhece a JCI Londrina profundamente? Levanta a mão. Eu conheço. Opa! Então, vamos olhar para onde. Quem conhece superficialmente a JCI Londrina? Ok, já ouviu falar. E quem conhece, ouviu falar da JCI Londrina? Tudo bem. Tem uma galera aí que está meio tímida, mas tudo certo. Principalmente o pessoal da JCI, né? Tem um pessoal da JCI que não levantou a mão, mas faz parte. Então, a gente, às vezes, tem essa dificuldade de comunicar o que a gente faz, quem somos nós e por que a gente faz o que a gente faz. Então, eu trouxe aqui rapidamente, não vou me alongar muito, porque essa apresentação ela é uma padrão nossa e ela tem muitos slides, explica muitas coisas. Mas, rapidamente, eu fiz essa perguntinha para vocês porque a gente é uma organização que contribui para o desenvolvimento de jovens no mundo todo. E pouca gente sabe disso. No Brasil, em várias unidades. E a grande pergunta que fica é, como é que uma organização contribui para o desenvolvimento do jovem no mundo, de uma forma trazendo o que há de ponta no mundo para uma questão mais local? Né? Como é que eu não conheço, eu como jovem, líder nessa cidade, ou com a pretensão de ser líder, não conheço essa organização? Então, isso é uma pergunta que a gente fica no ar, né? Onde será que a gente está, de fato, deixando de entregar a nossa mensagem, deixando de atrair esses novos membros, mas é importante que vocês saibam que a gente está presente em vários países do mundo, em mais de 100 países, congregamos aí quase 160 mil membros no mundo todo, com uma forte presença na Ásia, uma forte presença na Europa, e que começamos nos Estados Unidos, em 1915. Olha quanto tempo faz que essa organização existe. Desde 1915, a gente está aí atuando com transformação e desenvolvimento de jovens.
Então, o primeiro ponto e a premissa é que a gente acredita que para desenvolver as lideranças, né, desenvolver o país onde a gente está, a gente passa por desenvolvimento dessas pessoas, por desenvolvimento de novos líderes. Afinal, quem que faz a mudança que a gente espera na sociedade? O outro ou eu? Existe o outro depositado só na questão de que o governo tem que fazer o papel dele, a empresa tem que fazer o papel dela? Na verdade, a única pessoa que tem a chance de promover a sua realidade é você mesmo. Então, a gente acredita que o jovem é esse agente de mudança. Na medida que eu transformo esse jovem, ele pode transformar governos, cidades, empresas e por aí vai. Então, já falei um pouquinho aqui da JCI, foi criada em St. Louis, nos Estados Unidos. Falei lá nos Estados Unidos, mas não falei a cidade, 1915. E a gente tem um termo cunhado que muita gente fica na dúvida do que é o tal do cidadão ativo. Então, a gente traz o cidadão ativo como esse elemento. E o que é para a gente esse cidadão ativo? É aquela pessoa que ela está engajada de fato, que ela tem um papel e ela cria o futuro dentro de onde ela está, da companhia, na família, na cidade. Então, ela é engajada com as coisas que a gente está sempre de olho em desenvolver. Sempre procurando uma solução para problemas reais. Vocês conhecem algumas pessoas que são assim, que estão sempre engajadas em alguma coisa? Vocês estão engajados em alguma coisa? Fica a reflexão. Eu estou engajado em algo maior de impacto, que transforma a minha comunidade, a minha empresa, aonde eu trabalho, enfim, a minha família? Então, essa é a reflexão, porque se eu não estou, seria um bom convite para vocês se tornarem cidadãos ativos. Cada vez mais. E a gente tem a ferramenta aqui na JCI de como trabalhar essa questão do desenvolvimento, de ser um cidadão mais ativo e um líder consciente, um líder que transforma a sociedade. Eu vou me ater somente até essa lâmina aqui, que ela diz muito sobre a gente, porque a nossa missão é proporcionar as oportunidades de desenvolvimento que preparem as pessoas jovens para criar mudanças positivas. Então, é trazer esse lugar de aprendizado, de vivência, como aqui a gente está vendo um evento organizado por jovens, que vocês podem ver que tem um exímio protocolo, que tem todos os movimentos são preparados, e eles não são da área de eventos. Mas foi dado a oportunidade de desenvolver um fórum, e brilhantemente eles estão trabalhando as competências aí de cada um deles, para que a gente tenha o melhor evento aqui conduzido. A visão do nosso fundador, do Henry, é que das profundezas da alma, vejam só que é um texto de 1915, né? Então, é um texto profundo e antigo, né? Então, olha só, que das profundezas da alma dessa organização, onde estão os fundamentos do caráter e do civismo, possa, num futuro próximo, surgir uma mensagem que leve as pessoas a estabelecer uma paz mundial verdadeira e duradoura. Profundo essa visão do fundador. Ele acredita realmente que por meio das pessoas a transformação acontece. E a gente fala tanto hoje de transformação tecnológica, transformação digital, quando nos jovens a gente está ouvindo o tempo todo, né? Os robôs vão pegar nosso trabalho, qual será a nova inteligência artificial que vai assumir nosso papel e tudo mais. E fica a pergunta, né? Será? Será que a gente vai ter isso ou não? E aí a gente traz essa visão lá de trás, né, onde traz que já coloca o ser humano no centro dessa transformação do mundo. E tão atual como que a gente está vivendo agora, né, onde a gente precisa resgatar, de fato, esse nosso papel como ser humano nesse mundo que está tão em transformação. A visão da JCI Brasil é ser a principal rede mundial de jovens cidadãos ativos no Brasil. Isso tem um pequeno detalhe, porque a gente não concorre com os nossos companheiros estão aqui. Muita gente fala assim, mas tem muitos movimentos e tudo. Eu costumo dizer, a gente é uma organização mundial que quer estar presente no Brasil. E junto do Brasil, ser a maior, né? Ser a rede principal no mundo. E por isso a gente faz estratégia. Então, por exemplo, a gente tem parceria com o Fórum Econômico Mundial, a gente tem parceria com a ISEC, a gente tem parceria global com a Junior Achievement, a gente tem parceria global com a ONU. Só para vocês entenderem para onde a gente vai caminhando quando a gente fala dessa questão da rede principal.
Bom, os nossos valores, obviamente que uma organização ela não caminha mais de 100 anos, como nós caminhamos, sem ter os valores muito bem consolidados. Vocês têm os valores de vocês, certo? Cada um aqui sabe aquilo que é a força motriz do que você faz, por que você faz, que são os seus valores. Então, aqui, a gente tem como valor que a gente sempre está atuando com fé. Fé na nossa visão, fé de conseguir mudar esse cenário onde a gente está inserido. A gente atua com imaterialismo, fraternidade, e por isso que a gente trabalha sempre em colaboração, justiça, proatividade, a própria colaboração, humanidade e cidadania. Então, esse é um pouquinho da visão panorâmica do que nós somos como JCI. Então, queria informar, para dar uma nivelada no nosso papo aqui com o pessoal que não conhece tão profundamente o que é a JCI. Ainda não é o que nós somos em todos os detalhes, né? Tem muito mais coisa aqui para falar, mas já deixo o convite para todos que aqui estão presentes, que possam conhecer um pouco mais da JCI Londrina e participar aqui ativamente com esse grupo que está fazendo esse evento maravilhoso. Então, vou pedir para que os companheiros voltem aqui ao lugar, porque a minha fala de apresentação inicial e nivelamento já foi. Obrigado. A gente vai... Eu vou agora passar aqui a palavra, então, para o Coelho. O Coelho, né? O Coelho é fogo, né? O Coelho. O Marcelo Coelho, para poder falar um pouquinho para a gente como que é a experiência da CONAGE, o que a CONAGE proporciona de desenvolvimento para os jovens. Por favor, Marcelo. Bom dia, galera. Bom dia. É para ficar sentadinho aqui ou posso ficar em pé? Como você quiser. Fica à vontade. Gente, primeiro, acho que não tem outra forma de começar esse dia de hoje, e essa minha palavra aqui, a não ser com gratidão. Tem dois japas aqui nessa turma, que é o Taka e o Nelson, que não seria possível esse dia de hoje, não seria possível falar em nome da CONAGE se esses dois caras não tivessem acreditado no sonho do Conselho de Jovens Empresários de Londrina. Nós nascemos enquanto movimento de base da CONAGE aqui em Londrina. Nós criamos o Conselho Jovem, o CONJOV, a CIL, aqui pelas mãos da JCI. Então, quando o Erlan perguntou quem que conhece a JCI profundamente, eu levantei a mão, mas depois fiquei me perguntando o que será que era o profundamente? Será que eu conheço profundamente? Eu sei que eles conhecem a trajetória do movimento de jovens empresários profundamente, porque se não fossem esses dois japas, e aí, desculpa a brincadeira aqui, mas se para a FIEP o nosso I é de indústria, para a JCI em Londrina o J é de japa, velho, não existe. Tá? Então... Gente, é uma gratidão muito, muito grande, tá, Taka? Você sabe o carinho especial que eu tenho por vocês. Às vezes não tenho o tempo de reconhecer isso como deveria, mas eu levo essa gratidão pela JCI por onde eu ando. E agora, com o nosso presidente mais doido da história da JCI Brasil, né? Com o Tainan, eu falei, agora nós vamos deitar e rolar nessa JCI nacionalmente e vamos trazer ela para fazer parte de algo muito maior, em conjunto com a CONAGE, porque aí quando eu vi a visão da JCI, já antecipando a visão da CONAGE traçada em planejamento estratégico para os próximos 20 anos da entidade, estamos completando 20 anos esse ano, temos uma visão para os próximos 20, que é ser a maior força associativista de jovens empreendedores do país. Então aí realmente, corroborando com o que o Erlan falou, não existe competição, existe assim, a JCI tem a missão dela, e tem a visão dela de ser a maior força mundial, né? Ser a maior representante ativa, e ela não só tem essa visão, como ela já é. Eu sinto, eu enxergo a JCI assim no Brasil. E a CONAGE, ao mesmo tempo, vem e fala, poxa, eu quero associar isso, eu quero trazer a BJ comigo, eu quero trazer a JCI comigo, porque se a gente estiver junto, a nossa força é muito maior. Gente, CONAGE, Confederação Nacional de Jovens Empresários. Aí... Desculpa, preciso fazer mais um agradecimento. Se não fossem os dois japas, e aí com a minha principal força de vida, que é a minha melhor metade que está aqui, Dona Ariana Kelly, minha esposa, se não fosse ela, que também estava nessa fundação desse Conselho de Jovens Empresários, porque não basta ser esposa, ser mãe dos 4 filhos, ser a sócia, tocar a empresa, a gente ainda fala assim, vamos montar um conselho jovem? Vamos. Aí ela vem junto.
Então, vem junto e puxa a fila. Né? Então, minha esposa, muito obrigado. E Teodora Quelho, minha filha, representante dos seus irmãos aqui hoje, é por isso e por vocês que o papai vem aqui e faz tudo que ele faz, tá bom? Gente, Confederação Nacional de Jovens Empresários. O que é a CONAGE? A CONAGE nasceu há 20 anos atrás com uma visão muito diferente do que ela tem hoje, num ambiente em que o jovem não era protagonista como é hoje. O jovem sempre foi revolucionário, o jovem sempre acreditou que era possível, o jovem sempre rompeu barreiras e transformou todas as nações em que ele esteve presente. Mas naquela época, quando a CONAGE nasceu, ela nasceu com uma visão assim: cara, nós somos herdeiros, grandes herdeiros, nós tínhamos na fundação da CONAGE, mas nós não queremos ficar no papel de herdeiro, nós queremos ser sucessores das nossas empresas familiares. Para isso a gente precisa se desenvolver, para isso a gente precisa se juntar, para isso a gente precisa estudar, né? E aí a CONAGE começou a formar esse fórum, nunca com esse nome, tá? Mas começou a formar esse fórum de herdeiros que começou São Paulo, daqui a pouco Sudeste, daqui a pouco foi juntando com o Nordeste. A hora que viu esse fórum, que é o nosso congresso até hoje, esse fórum se tornou um congresso. A CONAGE, antes de existir a confederação, já existia o congresso dela, que é onde todos esses jovens se reuniam uma vez por ano para desenvolver essas lideranças e eles assumirem o papel nas empresas dele. E uma posição que é o maior desafio para um presidente dessa entidade hoje, para qualquer diretoria, o maior desafio da CONAGE é que ela se posicionou há 20 anos atrás em que ela não seria representante de um segmento. Quando ela foi fundada, esse fórum foi todo na década de 90, e em 2000, quando a CONAGE foi fundada, ela se posicionou assim: eu não vou ser a Confederação Jovem das Associações Comerciais do Brasil, como o nosso Conselho Jovem aqui nasceu dentro da ACIL. Não, eu não vou ser, então, um movimento de associação comercial, mas eu também não vou ser um movimento de indústria, mas eu também não vou ser um movimento do agro, eu vou ser o quê? O movimento jovem de todas essas confederações. Então, ela foi reunindo lideranças jovens de todas as casas, e hoje a CONAGE é a única confederação de jovens empresários que tem movimentos associados a ela de todas as casas. Então, da indústria, do comércio, do agro, da CDL, de todos, e de associações de jovens empresários independentes que surgiram em estados que naquele momento não permitiam que a gente conseguisse criar movimentos ligados a casa nenhuma, que era necessário para que tivesse movimento naqueles estados, criarem associação de jovens empresários. Então, a força da CONAGE hoje está justamente na pluralidade dela. Tá? Estar com todas as casas, a hora que eu chego em Brasília para fazer qualquer diálogo com qualquer frente, poxa, eu tenho a CNI comigo, eu tenho a CACB comigo, eu tenho a CNC comigo, eu tenho a CNA comigo. Nós somos a casa jovem de todas essas confederações. Então, a hora que a gente chega para fazer um diálogo com qualquer casa, poxa, com essa casa aqui, com esse deputado, com esse senador, quem tem mais acesso? Ah, não, é pela CNI que eu vou. Aí com esse? Não, com esse eu vou pela CACB. Então, isso é a maior força da CONAGE, indiscutivelmente, ter empresários de todos os segmentos presentes na rede dela. E é o maior desafio. Porque a hora que me perguntam num painel, o que a CONAGE se posiciona em relação à reforma tributária? Eu tenho que estar muito alinhado em saber, eu vou falar para quem? Hoje eu estou aqui representando a ACIL e o pensamento da ACIL e da FACIAP, que é o nosso associado na CONAGE. Hoje eu estou aqui representando o pensamento da FIEP, porque não necessariamente, a gente tenta que os pensamentos sejam os mesmos, mas não necessariamente são os mesmos. Então a gente precisa se posicionar de forma muito assertiva e, ao mesmo tempo, não desrespeitar as visões, porque a gente sabe que é com a soma das visões que nós vamos chegar num algo muito maior. Então, em relação à CONAGE, eu não sei, a dinâmica do painel aqui, a gente fale tudo que você tiver para falar e cale-se depois, ou a gente vai ter... Fale-se que tenha vontade, abriremos para perguntas e vamos mediar alguns assuntos da temática do painel. Então, para encerrar em relação à CONAGE aqui e passar a palavra para o Vinícius, que é um movimento que eu tenho, assim, uma inveja boa, porque os caras são fortes. E quem me conhece sabe que eu não ia falar forte agora, né? Eu ia usar um outro termo, com F também. Então, gente, a CONAGE, quando a gente assumiu ela nesse ano passado, 2019, quando a gestão atual assumiu, nós pegamos uma CONAGE que vinha de
de muita dificuldade financeira. Que aí eu acho que para quem aqui é líder de movimento e de instituição e de ONG, não tem muita diferença de um movimento para o outro, né? É um monte de gente querendo fazer um monte de coisa e faltando recurso para tudo. Aí a gente começa a fazer bingo, rifa, passar o chapéu, pedir pelo amor de Deus. E a Conage, ela vinha desse momento. Só que aí você olha para a tua empresa e fala assim, cara, como é que a minha empresa atinge o sucesso? Enquanto, pelo menos no meu caso, tá? Enquanto eu estou mirando o lucro e o resultado financeiro, parece que eu estou só patinando. Enquanto eu estou buscando e perseguindo o dinheiro e o resultado única e simplesmente financeiro, você não sai dali. A hora que você busca um propósito muito maior, e esse propósito maior sim pode te gerar lucro, mas não é ele que você está perseguindo, aí sim esse lucro vem por consequência. E foi essa mudança que a gente tentou fazer no caixa, literalmente no caixa da Conage. Que foi chegar e falar assim, a gente precisa fazer uma clarificação de propósito na confederação. Nós precisamos juntar todo mundo na mesa, colocar todas aquelas cabeças mais diferentes possíveis na mesa. Isso aconteceu há exatos 1 ano e 1 dia atrás, que foi no dia 14 de fevereiro do ano passado em Brasília. Colocamos todos os nossos movimentos, nós somos formados por 38 associações e federações filiadas à Conage, que representam na ponta mais de 300 municípios e que representam mais de 36 mil jovens empresários. Nós colocamos os representantes desse movimento na mesa e aí nos reunimos com ele, trouxemos uma conselheira nossa da Bahia, que tem uma empresa de branding de marca, e fizemos uma clarificação de propósito na Conage. E naquele dia, enquanto líder da entidade, é muito difícil você levar qualquer coisa, qualquer companhia, qualquer família para algo que você não sabe onde é. Se eu não sei para onde eu quero chegar, não sei nem por que caminho eu vou, né? E aí, naquele dia, então, nós chegamos no propósito claro da Conage, que é nós estamos aqui, existimos no Brasil, que é a nossa atuação, apesar de representar a Conage ser representante na FIGE, que é o Ibero-Americano de Jovens Empresários, e a representante brasileira no G20, então G20 Jovem, quem representa o Brasil é a Conage também. Nosso propósito estava voltado e focado no Brasil. E o nosso propósito é transformar a sociedade, por mais amplo que isso possa parecer, gerando desenvolvimento socioeconômico. Então aí entra a clareza do que a Conage tem que fazer. Eu tenho que transformar a sociedade, sim, gerando desenvolvimento socioeconômico. Nós somos empresários, nós conseguimos fazer isso. E aí, com esse propósito clarificado, nós tivemos a felicidade de criar um projeto que eu falo assim, não criamos do zero, nós pegamos algo já existente, porque eu acho que isso é o maior desafio de qualquer líder. Cara, não gasta tempo inventando a roda. Nós estamos no século XXI, tem tanta roda disponível aí. O seu maior desafio é alinhar as rodas certas e acelerar essas rodas na mesma direção. O que a Conage fez foi pegar a Secretaria Nacional de Juventude se desafiando por um lado, pegar a Besouro se desafiando por outro, pegar o outro se desafiando por outro, colocamos todo mundo na mesa, Ministério da Economia, Ministério da Cidadania, deputados que nos apoiaram com emendas parlamentares e criamos o Brasil Mais Empreendedor, que é a nossa bandeira hoje, é um programa de empreendedorismo focados em jovens em vulnerabilidade social. Então a gente pega o jovem dentro da favela, dentro da comunidade, pega esse cara e faz uma coisa por ele no primeiro momento. Acredita nele. E fala, cara, eu acredito em você, você também pode acreditar em você. Eu tiro esse cara da fila do desemprego, que está ali na geração nem trabalha, nem estuda, nem nada. É um risco iminente de violência, de consumo de droga na sociedade hoje. Sabe aquela história assim, numa cidade onde poucos não comem e muitos não dormem. Então, numa cidade onde tiver gente passando fome, vai ter um monte de gente passando sono, porque não dá para dormir tranquilo com gente passando fome. E eu não estou falando aqui do pensamento romântico, que é, pô, eu não estou dormindo porque o coitado está passando fome, porque, infelizmente, nossa sociedade é muito individualista. Eu estou falando daquele pensamento de eu não estou tranquilo, que eu preciso pôr alarme em casa, eu preciso ter segurança, porque tem gente passando fome que vai me roubar. Então, o que a Conage fez foi pegar esse cara na base e falar, cara, você pode montar o teu negócio, você pode empreender. Você pode montar a tua empresa, o teu MEI. E aí, gente, nós estamos fazendo um verdadeiro exército no Brasil para impactar 100 mil jovens, montar 70 mil novos negócios. Nós colocamos um prazo de 18 meses para isso. Desses 18, 9 já se foram. E nós temos 4 mil turmas como desafio. E dessas 4 mil turmas, nós já estamos em 7. Faltam só 3.993. E nós vamos chegar lá. Porque é assim.
Se você olhar e falar, não vai dar... Ah, e a turma número 1 foi aonde? Turma número 1 do Brasil Mais Empreendedor foi aqui. Seu Nelson está aqui nos prestigiando hoje. Um grande apoiador enquanto a CIL naquele momento, seu Nelson. Se não fosse o senhor e a diretoria da CIL acreditar no projeto, nós não teríamos chego na turma número 1, que foi tão importante para que existisse a 2, a 3 e a 4. Então esse é o maior programa e a maior bandeira da CONAGE hoje. Nós contamos com o apoio de muitos parlamentares. Felipe Barros está representado aqui pelo tio hoje, pelo tio Emerson. Foi um deputado também que nos apoiou para trazer mais 34 turmas para Londrina. E assim nós vamos impactar mais 1.000 jovens, montar mais 700 negócios em Londrina. E aí, gente, exercitem a gratidão. Porque se a gente não for grato a quem nos estende a mão, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Tá? Passando a palavra para o nosso amigo do Movimento de Empresas Juniores, é isso. A CONAGE hoje trabalha para gerar desenvolvimento socioeconômico aqui, porque a gente sabe que o desenvolvimento socioeconômico orientado transforma essa nação, gera imposto. Aí nós vamos fiscalizar também, vamos fazer feirão de imposto, vamos exigir que esse recurso seja aplicado de forma que não adianta só gerar. Uma represa não se faz pelo tanto de água que entra, e sim pelo tanto que você não deixa sair. Então a gente precisa administrar a gestão pública de uma forma diferente. Mas isso está acontecendo. Sinto que isso vem acontecendo. E aí, encerrando, eu queria que vocês soubessem, Marcelo, líder, pessoa física, a minha vida é pautada em 5 pilares. Tá? E é onde a gente tem que ter clareza. Qualquer líder tem que ter clareza onde ele quer chegar e quais são os valores inegociáveis que ele tem para isso. Porque oferta de dispersão você vai ter o tempo todo. Agora, o que você não negocia na tua vida? O primeiro valor da minha vida é fé em Deus. Isso, para mim, vai ser o primeiro valor inegociável com qualquer pessoa. Seja qualquer pessoa da minha família. Esse é o meu primeiro valor. O meu segundo valor é a minha saúde. Porque se eu tenho fé, mas não tenho saúde, não vai adiantar nada eu estar acamado e não conseguir fazer nada. Em terceiro lugar, vem a minha família. Porque é a minha principal razão de existir. Só que a fé e a saúde são pré-requisitos para que eu consiga fazer a minha família estar em pé. Em quarto lugar vem a minha empresa, porque é importante também, né, a gente pôr papá na mesa, gerar imposto, levar a turma para viajar. E aí, em quinto lugar, vem o associativismo. Ironicamente, hoje, esse quinto lugar me toma, 88% do meu tempo. Mas esse 88% do meu tempo, quando eu estou lá pela Teodora, eu estou lá pela Clara, eu estou lá pelo Francisco e eu estou lá pelo Bento. Porque se não for para deixar um país melhor para eles, e aí a hora que eu volto em casa eu inverto, né, eu tenho que deixar caras melhores para o meu país. Então, assim, gente, esse é um pouquinho da CONAGE, é um pouquinho do presidente da CONAGE que tem por trás da CONAGE para ser o principal servidor dela. Peguei a minha diretoria esse ano, os principais cabeças, e coloquei para eles assim, vocês acabaram de me contratar para uma reta de 10 meses que eu entrego, graças a Deus, em 31 de dezembro, e não tem reeleição no estatuto. Olha que maravilha, cara. Para a gente nem se sentir vaidoso e seduzido. Poxa, eu posso arriscar mais 2? Não, eu não posso. Estou no movimento jovem, é passagem, forma, tchau, vaza. Tá? Então, assim, peguei essas principais cabeças e pedi para elas assim, vocês acabaram de me contratar por 10 meses, o que eu tenho que te entregar em dezembro? Precisa fazer sentido, eu tenho 10 meses para entregar e eu não vou entregar nada sozinho. É a hora que eu vou olhar e falar assim, eu tenho que te entregar isso, então eu preciso da BJ. Eu tenho que te entregar isso, então eu preciso da JCI. Eu tenho que te entregar isso, então eu preciso do não sei quem. A vida só vai te dar o que você pedir para ela. Se você não pedir, você não vai ter nunca. Então, peça. Tá? A vida só vai te dar o que você pedir para ela. E aí uma que eu aprendi esses dias ótima para passar a palavra de vez foi uma sabedoria de uma senhorinha, uma vovozinha que eu conheci, que é: Marcelo, quem quer ser feliz é. Ponto. Eu olhei e falei, como? Quem quer ser feliz é. Se você tem o que você tem hoje e é feliz com aquilo, você vai ser feliz. Se você não quiser ser feliz, não interessa o que você tenha, que cargo você ocupe, que posição você esteja, você não vai ser. Então a felicidade é uma opção sua, de ser e transformar e ser feliz com aquilo que você tem. Então, galera, sejam felizes, que Deus abençoe e tamo junto. Muito obrigado. Vamos lá, Vinícius. Todo mundo levantou, eu vou levantar também. Não se sinta obrigado. Pessoal, bom dia primeiramente. Meu nome é Vinícius,
Eu sou graduando em Engenharia Eletrônica na UTF de Cornélio Procópio. Hoje eu estou aqui representando um movimento que eu amo muito, que é o Movimento Empresa Júnior. E eu vou tentar trazer uma visão mais do macro para vocês, para entenderem um pouco sobre como o movimento atua atualmente. Mas vou tentar ser bem breve também para a gente dar prosseguimento na nossa pauta. Tá? O movimento nasceu na França nos anos 30 e veio para o Brasil nos anos 80. Nossa primeira empresa no Sul foi aqui em Londrina, em 1990. Nós temos a Confederação Brasileira também, que o Marcelo conhece, nosso presidente, o Renan. Tem uma amizade grande com ele também, um cara sensacional, né? Então eles são... Já também, o cara é fera. E ele representa a gente a nível nacional. E logo após nós temos também nossa representante a nível de federação, que a gente fala, que é o nível estadual. E nós vimos com o núcleo de empresas juniores da região de Londrina. Atualmente a gente engloba 13 cidades aqui da região de Londrina, mas nós temos presença do movimento em apenas 4, que é Cornélio, Londrina, Apucarana e Bandeirantes, representando aproximadamente 500 empresários juniores e trazendo um faturamento assim, para a nossa região de aproximadamente R$500 mil, né? São meio milhão de reais, promovidos por jovens empresários que querem promover a diferença no nosso país. Uma frase assim que me impacta muito, que deixa muito marcado, que a gente leva também atrás das nossas camisetas, é que nosso primeiro compromisso é com o nosso país. E me engaja muito ver que o nosso movimento, né, independente da organização que a gente pertence, todos nós queremos fazer nossa mudança na sociedade de alguma maneira. O Movimento Empresa Júnior, ele faz essa mudança acontecer através de projetos para a sociedade. Então, nós somos uma rede de empresas juniores de multidisciplinaridade. Nós temos empresas desde secretariado executivo até engenharia civil, engenharia elétrica. Nós temos empresas da parte da agronomia também, e promovendo diversos projetos para a nossa sociedade, como uma empresa, um CNPJ, formado por alunos de universidades, só que nós somos voluntários. E outra coisa que eu coloco também em paralelo, o propósito que a gente trabalha pelo nosso país, né? A gente não recebe nenhum dinheiro para estar trabalhando lá, mas a gente realmente quer levar a mudança na vida das pessoas. Então, acho que brevemente, acho que é isso. Gostaria de dar uma oportunidade para a gente depois, mais tarde, estar conversando, estar apresentando um pouco mais sobre minha vida pessoal, sobre minha carreira no movimento, mas acho que o tempo é limitado e vamos dar prosseguimento na pauta para a gente conversar um pouco mais ao longo do tempo, a gente vai dialogando, tudo bem? Agradeço a oportunidade também da JCI de estar presente junto com o presidente da CONAGE e agradecer também a presença de todos vocês. É muito importante a gente estar participando de eventos desse nível. E agradecer também o pessoal do Movimento Empresa Júnior que está aqui reunido, uma galerinha que eu consegui reunir, que também está aí impactando a vida de diversas pessoas para um movimento mais empreendedor. Muito obrigado. Nossa, muito bom, muito inspirador, né? Saber aí, o Marcelo sempre, né, trazendo aí todo esse entusiasmo que a gente vê, o brilho, né, na sua fala, o Vinícius trazendo aí para a gente também um pouco da representação do que é o movimento, e que é super bacana ver que o jovem na universidade já pensa no impacto para o Brasil. Então isso é muito, muito legal, realmente, muito bom. Mas eu comentei com vocês que existe 2 Erlans, um Erlan antes da JCI, um Erlan depois da JCI. Então, eu estava falando um pouquinho, rapidamente, contar um pouquinho da história do Erlan antes e um pouquinho da história do Erlan dentro da JCI. Porque a história do Erlan antes da JCI, em 2010, ela era uma história muito fadada a entrar nas estatísticas que a gente vê das questões sociais. Então, nasci no Pernambuco, nasci no sertão do Pernambuco, numa cidade muito pequenininha, chamada Oricuri, de 30 mil habitantes. Lá é onde o chão racha, sabe aquela cena que a gente vê, o chão racha de seca e com aquela casinha de cimento, de terra, enfim, de caatinga, né, que a gente fala, porque é a madeira que tem por lá. Então, é um pouquinho... Eu nasci nessa cidade muito pequenininha
em 87 e vim com 3 anos. Meus pais vieram para São Paulo e, obviamente, eles não vieram tão assim cheio do din-din, né? Então vieram para cá, para São Paulo tão cheio da bufunfa. Chegamos em São Paulo, moramos numa casa de um cômodo, e aí como um bom imigrante, né, que faz a movimentação, em um cômodo e um banheiro, a gente foi trazendo gente e foi ficando aí 12 pessoas dentro do mesmo quarto. Então, como que poderia fazer isso? Né, eu sou filho mais novo de mais 2 irmãos, né, tenho de 3 filhos, sou o mais novo, tenho 2 irmãos mais velhos. E a gente ficava ali junto com parentes e tudo mais, mas sempre com aquela expectativa de algo melhor. A ideia de fazer alguma coisa, de sair daquela situação. Mas eu estava fadado às estatísticas, né? Porque morando na periferia, nessa situação, sem, teoricamente, condição de poder avançar, a coisa ia ficar muito triste. Na verdade, ou muito real, né? Depende do ponto de vista. E aí fiquei um bom tempo nessa situação, morando aqui, meus pais... tentando, né? Minha mãe sempre trabalhou com limpeza, meu pai foi buscar ser pedreiro, né? Enfim, para variar um pouquinho, quem chega num determinado lugar aceita qualquer tipo de serviço e vai, né? Vai acontecer. Tinha uma família para tocar. Então a gente foi profundamente nessa jornada. Ficamos um bom tempo aí, como pode-se dizer, comendo o pão que o diabo amassou, né? Tem aquela expressão que pode-se dizer assim. Mas minha mãe sempre tinha uma máxima que ela entendia que a educação ia nos levar para algum outro lugar. Então, ela logo promoveu a gente a entrar na escolinha. Uma por necessidade, que ela tinha que trabalhar, obviamente, e outra porque ela entendia isso. E aí, sempre como meio nômades, né? Saindo de uma casa e para outra casa, né? A gente trocou, acho que de bairro e de casas, mais ou menos 12 vezes. Então, acho que eu nunca tive amigos muito de bairro, sabe aquela história de ter amigos de bairro e tudo mais. Sempre fadada a situação. Mas, não muito fácil, com todas as mazelas que uma periferia pode ter, desde a criminalidade. Então, por exemplo, de ver um tio assassinado com 5 tiros, de ver um outro primo esfaqueado porque estava envolvido com criminalidade, de, obviamente, um pai de família, quando ele tenta fazer isso e é muito complexo, é difícil a vida, né? E você falou de questão de alimento, né? Então, uma sociedade que as pessoas passam fome, fica muito difícil a gente ter todo o equilíbrio, a segurança. Então, um pai de família que está tentando lutar e vai, mas não consegue encontrar ali na frente uma alternativa. O álcool, às vezes, é uma saída, né? Então, você encontra, né? Aí ele busca esse caminho e vai, mas sem nunca desistir, porque em algum lugar tinha um centro ali que dizia que a coisa tinha que acontecer. Acho que minha mãe é esse centro na família. Então, dentro dessa estatística, eu fiz ensino médio numa escola que era apelidada de Carandiru. Pensa assim, né? Você vai fazer ensino médio numa escola que chama Carandiru, onde não tinha janela. E a porta de ferro, como se fosse de grade mesmo, era tudo voltado para o centro, que era uma quadra onde a gente tomava sol. Estranho, né? Parece realmente uma cadeia, né? Mas a gente vê forte, firme, vai sobrevivendo a tudo isso e vai passando. Minha mãe nunca tirou a gente da escola. E isso, eu acho que eu posso dizer que foi uma alternativa, né? Era o nosso refúgio, ia. E com isso o tempo foi passando, e ela dizia uma frase para mim que era muito importante. Vamos dizer que ela colocou uma crença que hoje ela tem outro significado, mas ela praticamente me ajudou muito a chegar até onde eu cheguei, que foi a crença de que você precisa ser alguém na vida. Parece até estranho quando a gente ouve, né? Você precisa ser alguém na vida. Mas realmente, porque quem, na verdade, nós éramos naquela situação, não éramos ninguém. Ninguém passava e olhava, ninguém estendia 100% a mão, era por si. Tinha que trabalhar, tinha que ralar e fazer muita coisa. Bom, todas essas mazelas, vocês sabem que a estatística é difícil, né? Perder móveis, morar sem saneamento, acontecer tudo isso, barriga ficar com lombriguinha, perder dentes, né? Porque, enfim, você não tem todo o básico necessário para sobreviver ali, ou para conseguir uma vida mais saudável. A gente ia sobrevivendo, mas firmes na escola e firmes na educação. Então, entre trocas de casas, minha mãe nunca deixou repetir de ano.
Ou apanhava, né? Claro, né? Então, vai bem na escola ou leva uma surra, como diz a história, né? Então, a gente era meio nessa doutrina. Mas funcionou, eu digo que até um certo ponto foi bom, né? Porque a gente nunca repetiu de ano. Então, lá em casa, todo mundo seguia fora, porque a surra não era tão leve, vamos dizer assim. Não era uma palmadinha, era uma peia, como diz a história, né? Uma peia muito forte, na verdade. Eram outros meios de educação, vamos dizer assim, né? Não vou entrar no mérito do julgamento certo ou errado. E a gente foi andando e, de certa forma, consegui, graças a Deus, aos 14 anos de idade, tive um primeiro emprego, uma primeira oportunidade, minha mãe vendendo Yakult, na periferia, eu tive a oportunidade de trabalhar com ela aos 14 anos vendendo Yakult. Foi quando eu comecei a identificar um pouco mais o meu perfil de vendedor e de empreendedor. E, naquela ocasião, eu lembro muito bem que minha mãe ela tinha uma inadimplência muito alta, olha, inadimplência alta, e eu lá com 14 anos... Como as pessoas não te pagam, você está aqui empurrando o carrinho, e eu achava aquilo absurdo, desenvolvi uma estratégia para cobrar as pessoas. E acho que as pessoas pagavam porque era um garoto de 15 anos cobrando, né? Então elas ficavam com pena. E elas olhavam assim, não, poxa, eu estou comprando de um garoto de 15, 14, que eu fiquei 2 anos nesse processo. E aí eu consegui diminuir na adimplência, aumentar as vendas das garrafinhas, né? A gente ganhava dinheiro pela quantidade que você vendia, né? Então, normal, né? Então, acho que todo negócio é assim, né? Pela quantidade que você fatura, é o que você ganha dinheiro, que você consegue vender. Eu costumo até dizer isso que eu levo hoje para essa questão da vida empreendedora. Não adianta você criar nada se você não vende, né? Então, se você não vende, não tem como. Então, você está criando só algo para você. Então, você precisa vender. E foi caminhando, e logo eu conheci o Senai, então, por um vizinho. E esse vizinho estava estudando lá, eu falei, nossa, deve ser legal, tentei fazer a prova, mas eu nunca vi aquelas questões de matemática na minha vida. Então eu falei, eu não consegui passar a primeira vez, fiz a segunda vez, aí, ok, consegui entrar no Senai, e aí eu fiz uma aprendizagem, depois eu prestei um outro concurso, fui ser aluno aprendiz na CPTM, na empresa que eu trabalho hoje, mas eu saí dela por um período, e aí caminhei, fiz formação técnica, comecei minha carreira sendo mecânico de trens, fiz formação técnica, percorri, fui, e depois as pessoas às vezes criticam políticas públicas, né, mas eu costumo dizer que política pública é necessária. Então, naquela época, eu terminei o curso técnico, não tinha uma oportunidade de trabalho, a empresa podia pegar na sequência, foi quando surgiu o ProUni. Óbvio, o programa, eu falei, nossa, eu me enquadro, né? A renda era, no máximo, um salário mínimo, renda per capita. Eu falei, pô, na minha casa tem 5 pessoas, meu pai ganha 2.000, acho que eu estou enquadrado. Eu estou enquadrado nessa renda per capita aqui, né? Porque o salário mínimo era um pouquinho maior, era R$600 mais ou menos, 600 e pouco. E aí, se enquadrei no programa, fui lá, consegui uma bolsa e fiz a faculdade. Obviamente, fiz uma faculdade que eu também não tive tantas opções assim, que era a condição, a situação, mas, como disse, o ser humano precisa ser adaptável, né? A grande característica nossa para sobreviver nesse mundo é a adaptabilidade. Então, fui adaptável, fiz um tecnólogo em logística, isso me abriu as portas, porque aí com o nível superior você garante um emprego, né, em algum lugar. Olha que coisa estranha, né? Consegui um emprego, depois sempre firme, consegui prestar um processo seletivo, passei no Senai, fui para minha carreira, fui ser instrutor, depois virei consultor, aí fui coordenar uma equipe, isso sempre muito rápido, e quem me abriu as portas lá atrás, acho que foi as vendas de Yakult, não me deu muito medo, porque eu costumo dizer que eu aproveitava as oportunidades. Na época da aprendizagem, eu ficava mais tarde, olha o que é a condição, aproveitar a condição para fazer dela uma limonada, né? Então, eu tinha essa condição mais desfavorável financeiramente, eu tinha que passar por debaixo da catraca do ônibus, porque era muito cara a passagem. E aí, aquela manifestação no Brasil dos 20 centavos, e eu falava, mais do que necessário, porque quem não tem dinheiro para pagar a passagem, vocês não sabem o que é. Então, a gente passava por debaixo ali, num acordo, né? Claro, né? Naquela época podia, né? Hoje não dá para passar, porque vai passar, você é preso, né? Mas naquela época, negociando, ir pendurado na porta do ônibus desde as 4 da manhã para chegar no local de escola, mas eu ficava o dia inteiro, negociar assistência social, depois resolver essa questão da passagem, mas eu ficava na biblioteca e as pessoas perguntavam, por que você foi na biblioteca? Obviamente porque eu aproveito o almoço do colégio e também porque eu gosto de computador, então eu vou ficar nesse computador aqui. E eu lembro que, naquela época, em 2000, eu fiz um site em HTML e fazia aquelas coisas na biblioteca, ficava brincando lá. Enquanto estava todo mundo querendo fazer outra coisa, eu ficava fuçando as coisas. Então, essa capacidade de ser fuçado me ajudou muito. E caminhei pelo Senai, passei como professor, assumi uma função lá dentro, muito tempo no Senai. E depois eu virei um coordenador, era o mais jovem da instituição em São Paulo.
ocupando um cargo de liderança, que era um cargo que até aqui também em Londrina deve ter, e no Paraná também, são os Institutos Senai de Tecnologia. Então eu fui caminhando nessa minha formação, sempre paralelo à formação e profissional, sempre avançando com um desejo dentro de mim de algum lugar que era muito bom e que eu precisava avançar. E podia seguir, que estava tudo bem. E aí eu fui. Bom, resumo, quando eu estava na FGV fazendo pós-graduação, aí eu já tinha essa vontade de ser líder, me veio uma característica, assim, um pensamento, falei, pô, quero ser líder. Onde eu vou fazer? Não sei. O que aconteceu? Olhando na internet, porque eu já era um cara da internet, assim, de olhar, fuçava, eu costumo dizer que eu fui um dos poucos membros que estão há 10 anos na organização que foi capturado pela internet, há 10 anos atrás. Então tinha um evento, que eu fiquei sabendo, da JCI São Paulo, em Jabaquara, então eu saí de Guarulhos para ir para Jabaquara, quem conhece São Paulo, é um movimento, né? Você precisa ter um esforço danado, e cheguei lá e conheci a JCI. Quando eu conheci a JCI, vi tudo aquilo, uma organização, estava todo mundo, uma organização, a São Paulo, ela tinha uma característica de japa também, né? Olha que sorte a minha, porque o meu primeiro vizinho era um japonês, quando eu cheguei em São Paulo também, então tinha essa questão, e eu falei, muito bem, aqui deve ser meu lugar. Comecei, gostei, passei por uma entrevista e eu falei, nossa, estou entrando num lugar super especial, né? Porque me entrevistaram e eu lembro muito bem que a primeira entrevista que eu tive, a pessoa me perguntou, que foi até o Sampei, o senador, ele perguntou assim, o que você quer, em que você quer se desenvolver? Ele me apresentou a organização e ele me fez essa pergunta, aonde você quer se desenvolver? Porque a gente está aqui para te potencializar. Eu olhei assim e falei, opa, pela primeira vez alguém preocupado comigo, de forma individual, quase ninguém nunca se preocupa com o outro, e aí chega uma pessoa que eu nunca conheci e falar que vai me potencializar e que perguntando o que eu quero, aquilo foi muito gratificante para mim. E a gentileza também faz toda a diferença. Quando eu cheguei nesse lugar, que era para fazer essa entrevista, a mãe de um dos fundadores, que é o finado Jun Takahashi, Dona Cida, né, que a gente tem muito apreço e tudo mais, ao Jun Takahashi, que faleceu já, e infelizmente. E a ela me trouxe um Ferrero Rocher, né? Primeira vez que eu tinha comido Ferrero Rocher. Eu acho que, não sei se foi a pergunta ou se foi o trocadilho com o que é bom, né? Então, ela me trouxe um bombonzinho e ela falou assim para mim, e eu já estava na FGV, mas eu não tinha várias experiências, né? Porque, enfim, você está fazendo um FGV, eu só tinha dinheiro para pagar a FGV, não, que era uma pós-graduação. E esse bombonzinho fez toda a diferença da gentileza. Ela não sabia quem eu era. Ela me viu na recepção, sabia que eu era um jovem que estava para entrevista na empresa da família, e ela passou, ela me viu, ela falou, tudo bem? Eu falei, tudo bem. E ela passou, ela falou, você está bem? Você quer uma água? Eu falei, quero. Ela foi, buscou uma água, me serviu com um café, uma água, um café e um Ferrero Rocher. Eu olhei assim e falei, meu Deus, onde eu estou? Eu estou sendo tão bem tratado assim. Acorda que depois pode não virar uma realidade, né? Enfim, mas graças a Deus virou. E aí eu tracei toda uma trajetória, essa organização me fisgou, e aí desde então ela vem no linear entre o que o Erlan é estudando, o que o Erlan foi pós-organização. Esse Erlan pós-organização, ele então acreditou muito mais no potencial dele, acreditou muito mais que ele podia fazer a diferença, ele foi enxergar um lugar que ele não tinha enxergado antes, porque aqui alguém já foi de periferia? Acho que não, né? Então, ninguém levantou a mão, então vou entender que não. Realmente é muito difícil quando você não tem o tal do lugar de fala, né? Muita gente fala da dor do outro sem nunca ter sentido. Então, alguém já passou fome? Está com fome agora, né? Senão você está com fome agora. Mas essa fome é diferente, né? É diferente da realmente passar fome. Então, hoje eu também sinto muita fome. Eu acho que eu sinto mais fome hoje do que antes, de ansiedade, né, das coisas acontecerem. Mas a gente, às vezes, quer que a coisa ande sem ter esse lugar de fala 100%. Né? E aí, quando você olha na periferia, realmente, gente, quando a gente fala que a periferia é um lugar que é difícil sair de lá, porque eu olho a estatística em volta de onde eu morei 10 anos, os jovens que estavam comigo, todos permanecem lá. Um tem 3, 4, 5 filhos, o outro é droga, o outro é aviãozinho, o outro está não sei aonde, está não sei... Continua exatamente a mesma coisa. Eles não tiveram a oportunidade de acessar um outro mundo. Então, a JCI me proporcionou acessar esse outro mundo, de conhecer gente que poderia me inspirar a me desenvolver, e aí eu comecei a acreditar mais em mim, e aí foi quando veio todo o desenvolvimento. Então, eu estava como chefe de um instituto de tecnologia do Senai, não sei quem conhece, mas em São Paulo, voltado para o segmento metalúrgico. Fiz pós na FGV, fiz pós na Vanzolini e na Poli, estudei no Senac, fui estudar no Singularity, fui no Vale do Silício, fiz um monte de outras coisas,
fui para Barcelona, conheci o mundo, fui para a Índia, conheci espiritualidade, fiz uma trip na Índia, andei por vários outros lugares que eu nunca podia imaginar que jamais eu poderia ir. E tudo isso porque a JCI realmente traz essa oportunidade para a gente de abrir a nossa cabeça nisso tudo. E dentro da JCI eu passei por muitos lugares, né? Até presidente local, até hoje, essa função que eu estou servindo, né? A organização, diretor de planejamento, trazendo um pouco do que eu conheço tecnicamente, e candidato à presidência da JCI em 2022. Tá? Então, estamos aí caminhando firmemente para que a gente possa acreditar no nosso sonho e seguir. E fui, obviamente, da CONAGE, porque o caminho ele é muito estreito e se entrelaça. A CONAGE também, eu tive a honra de participar da CONAGE por São Paulo, no movimento jovem lá, na gestão do Fernando Milagre também. Conheci, obviamente, muita gente interessante no mundo, e cada gente que eu conheço me inspira cada vez mais a seguir o meu sonho, um sonho de mudar, impactar e levar essa história mais adiante. Mas, enfim, essa era a história. Agora a gente tem um tempinho, que é, pelo nosso protocolo aí, que são uns 15 minutinhos de abertura e de fala que a gente tem para poder abrir. Agora, o que a gente... Abrir as perguntas e conexões. Agora, olha só. Eles falaram aqui dos movimentos que trazem essa mudança. Eu trouxe o meu depoimento pessoal e falei um pouco da JCI, e nós temos o movimento Jovens, né, Júnior, né, empresa Júnior. Então, gostaria de saber o seguinte, dessa história toda, o que vocês, né, agora geral, se alguém quiser fazer uma pergunta, o que vocês gostariam de saber mais sobre a história de cada um que aqui está? Temos o microfone. Vamos abrir aí umas perguntinhas, 3. Bom dia a todos. Eu sou o William, sou presidente do Instituto de Médicos Pessoais, que trabalha com a mobilidade na cidade de Londrina. Então, eu queria perguntar a todos vocês, na câmera, qual que é a maior motivação de vocês para a construção da carreira de vocês? Minha maior motivação para a construção da carreira, é isso? Tá. Eu acredito que nas universidades atualmente, a educação, ela não consegue abranger todas as... como eu poderia dizer, as características de uma pessoa para conseguir alcançar seu potencial. Acredito que as pessoas têm muito potencial dentro de uma instituição, independente de ensino superior ou técnico, enfim, mas ela não tem o poder de estar realmente fazendo, tendo as oportunidades de fazer o que ela pretende, né, na carreira. E o Movimento Empresa Júnior, ele veio para sanar essa dificuldade das pessoas quererem empreender, mesmo estando dentro de uma universidade. Então, a gente consegue trabalhar o desenvolvimento dessas pessoas dentro da empresa júnior para que elas consigam alcançar uma carreira mais promissora no futuro, né? Então, a gente até fala na nossa visão de desenvolver líderes capazes através da vivência empresarial. Então, nossa motivação mesmo é realmente conseguir levar a vivência empresarial para todos, para que quando eles consigam entrar numa indústria, numa empresa, eles tenham passado por alguns desafios, alguns não, né? Diversos desafios dentro da empresa júnior. Eles consigam ter passado por pessoas que estão desmotivadas, e você vai lá, motiva essa pessoa a estar realizando um projeto, alcançando seu propósito. E isso assim me motiva para que na carreira, no futuro, quando eu estiver trabalhando numa empresa, não sei, nacional ou multinacional, eu consiga realmente levar essa minha vivência empresarial para estar atuando dentro dessas empresas. Acredito que esse assim, é o nosso propósito e, através disso, mudar nosso Brasil. Cara, pergunta um pouco complexa, né? Mas vou tentar te responder ela pessoalmente, assim, não enquanto CONAGE, vou te responder enquanto Marcelo. Tá?
por incrível que pareça, o maior limitante de qualquer pessoa, a única coisa que a gente não pode fazer pelo outro é querer. Se o cara não quer, você pode capacitar ele, pode desenvolver, pode empurrar a ladeira acima. Se ele não quer, a coisa não vai. Então, assim, a minha maior motivação é essa inspiração, sabe? É olhar para o cara e falar, cara, você pode. Você pode. Não sei se vocês já ouviram uma frase de São Francisco de Assis, mas que é: ide ao evangelho e pregai, ide ao mundo e pregai o evangelho, se necessário use palavras, sabe? Então o que me motiva é ser essa inspiração para que outros vejam que é possível, porque eu acordo todo dia e vou dormir todo dia pensando, cara, por que eu mereço tanto que eu tenho? Por que eu mereço a família que eu tenho? Por que eu mereço a casa que eu tenho? Sou grato demais, absurdamente. Tá? Mas por que outros não podem ter também? Não podem ter porque eles não querem ter. Pelo amor de Deus, não estou respeitando aqui a realidade de onde nascem, mas se você vê o Rick Chester palestrando, que veio da periferia, que veio da comunidade, que vendia água em Copacabana, e que hoje olha onde o cara está. Sabe? Então, assim, por quê? Porque ele quis, como ele fala, o que motivava ele era comer carne. Ele falava, eu tinha que vender água para comer carne, porque eu gostava de bife e eu queria vender água para comer bife. Aí ele fala, hoje ele continua vendendo muito mais coisas, vendendo palestra, comer carne num outro nível. Então, assim, o que me motiva é mostrar para as pessoas que, só depende de você querer chegar lá. E se eu posso, você também pode. Não muda nada, cara. Não muda de um para o outro. Nós somos seres de luz, feito por um cara muito maior que falou assim, velho, esse aqui não é diferente daquele. Só vai e faz, porque você pode fazer. A liderança está na tua mão. Então, seja líder e protagonista da tua própria história, antes de mais nada. Isso acho que é ser essa inspiração. Acho que isso é o que me motiva. Bom, acho que para mim, também de forma bem pessoal, essa questão é não deixar a vida passar despercebida. A gente vive muito inconsciente da vida, de certa forma geral, né? Então, eu acho que para mim o que me motiva muito é viver. Viver tudo que a vida pode me proporcionar, nesse sentido de coisas muito boas, né? E faz com que eu acesse um lugar dentro de mim que seja um lugar que dá uma automotivação para continuar experimentando e vivendo, e principalmente deixando exemplo e legado para outras pessoas poderem se inspirar também e poderem sair. Eu penso que, como aqueles amigos ali em volta na periferia não puderam sair, talvez porque eles não tiveram alguém que mostrasse para eles, como eu tive, a JCI que me mostrou oportunidades. Eu acredito que eu posso levar para eles, eu tento levar para eles, né, para a sala de aula como professor, trabalhando com educação e desenvolvimento há muito tempo já. Tento levar isso para as pessoas, que elas podem, basta realmente elas quererem. O querer é um pouco delicado, porque o querer é um profundo. Até você descobrir o que você quer é um problemaço, né? Então, tem um longo caminho aí, mas é muito importante. Mais alguma pergunta? Vamos lá? Uhum. Bom dia, Rodrigo Fieri de Joçada, Santa Catarina. Eu queria perguntar ao Vinícius, primeiro, se tem muita resistência nas universidades em colocar os projetos que se desenvolvem. E segundo, se as universidades elas estão preparando, na tua visão, na tua experiência, não preparam muito apenas a teoria e deixam a prática um pouco de lado. E quando a pessoa sai um ótimo bacharel em alguma profissão, mas vai para o mercado de trabalho e não consegue desenvolver como deveria. Perfeito. Sim, eu acredito que as universidades elas focam muito na teoria, né? E deixam de lado, às vezes, levar realmente a realidade do que acontece no mercado afora. Porque você aprende ali a resolver problema dentro da universidade, mas como você vai utilizar é diferente de onde você vai trabalhar. E a maioria das universidades, atualmente, elas estão abrindo um pouco mais a mente, apoiando um pouco mais o movimento dentro dessas instituições. Porque tornam elas mais empreendedoras, certo? E também conseguem desenvolver melhores os seus alunos.
Agora, referente à sua pergunta, de que se as universidades apoiam realmente, né, essas empresas juniores estarem dentro, eu acredito que muitas realidades ainda não têm um apoio que deveriam ter. Eu acredito que eu como representante, né, do movimento regional, devo sim entrar nessas instituições com representatividade institucional, mostrando o poder do movimento, como o movimento é grande, para que essas universidades consigam apoiar mais e capacitar mais essas pessoas que futuramente serão líderes, né? Atualmente a gente está numa realidade muito difícil dentro do nosso país, que é aquela geração, né? Pelo menos eu falo pela minha geração, que não entrega muito resultado. Elas começam a fazer as coisas, mas não terminam, né? Esse é o grande problema da nossa geração. E o movimento Empresa Júnior está aí para mostrar que isso é diferente. Que a gente deve sim entregar as coisas com perfeição. A gente deve realmente entregar projetos ou soluções de desafios das pessoas para que elas consigam ser impactadas. A gente tem também nosso desafio da ONU, enfim, para conseguir alterar essa realidade do nosso país. Eu consegui responder a sua pergunta? A gente tem mais uma pergunta aqui na frente que levantou, e aí a gente... Ah, tem aqui também? Ok, então a gente... Opa, tá surgindo perguntas. A gente só tem... Tô olhando aqui o reloginho, 5 minutinhos, aqui apareceu aqui. Né? Oi. Oi. Eu queria falar sobre um pouquinho do Estado te ajudou e você que cresceu bastante, né? Você não acha que o Estado, política pública, tem que ajudar mais para as pessoas crescer, igual você cresceu? Um pouquinho que a escola pública, que é uma, que você falou, é uma escola que chamava de Carandiru, mas é uma escola pública, e da faculdade, ProUni, o Estado te ajudando, mas se o Estado ajudasse mais fizesse política pública, mais escola pública, melhor, você não acha que ajudaria muita gente? E eu queria essa fala, não, o segundo, né? Essa fala assim, você não dorme tranquilo porque tem pessoas passando fome, aí você se preocupa com segurança da tua casa. Eu achei meio horrível essa fala, né? Achei que você ia falar, eu não dormo tranquilo porque você bate pesado, né? Eu não consigo dormir tranquilo com gente passando fome. Queria ajudar, mas você falou que preocupa com a segurança, alguém entrar na tua casa passando fome e roubar. Eu achei meio horrível. Como se chama? Rodrigo. Obrigado pela pergunta. Eu vou falar na minha visão e por ter experienciado a política pública realmente, né? Então, eu acredito que a política pública ela ajuda muito, o governo tem que fazer, e é o papel dele fazer a política pública, porque a gente precisa derrubar alguns muros e proporcionar essa migração entre uma classe e outra. Mas não adiantaria nada só a política pública se a gente não tem um apoio um pouquinho maior do que a gente quer daquilo. Porque eu falo por mim, né? Se eu não tivesse entendido onde eu queria chegar e de onde eu queria sair, ter feito a faculdade através do ProUni não teria me ajudado muito.
Eu teria apenas feito uma faculdade, e estaria trabalhando num lugar como assistente administrativo, coisa nesse sentido, continuando ainda na mesma situação que eu estava. Eu acredito que a política pública tem que existir, ela tem que acontecer, só que ela precisa ser entregue de forma melhor, mais qualificada. Então, eu acredito muito nisso. Não é só fazer a política pública. Para mim, está nessa fala do Vinícius, da entrega de resultado. Então, não adianta o governo pensar, fiz a política pública, coloquei no mercado e acontece. Não, ele tem que ir lá, fiscalizar, fazer o melhor, entregar o melhor para todo mundo. Então, acredito que na política pública com qualidade, ela vai trazer o resultado. Política pública é só dar assistencialismo. E assistencialismo não ajuda. Vai por mim. Posso? Rodrigo, você trabalha? Você tem carteira assinada ou aposentado? Primeiro de tudo, eu queria te parabenizar pela tua coragem de pegar o microfone, fazer uma pergunta dessa e depois dar uma chinelada na minha cara. Tá? Então, não é... Pouquíssimos têm uma coragem dessa. Muito obrigado. Queria, em segundo lugar, te pedir desculpas. Você me entendeu errado, tá? Mas queria te pedir desculpas se eu te dei margem para que você me entendesse errado. Não foi isso que eu quis dizer. Eu falei que uma sociedade onde poucos não dormem, onde poucos não comem, muitos não dormem por essa preocupação. Não falei que eu não durmo por essa preocupação. Pelo contrário, queria que você soubesse que eu durmo todas as noites perfeitamente bem e tranquilo, porque eu sei que o dia seguinte eu vou acordar e vou fazer a minha parte. Então, não vou sossegar enquanto tiver gente. E se você perguntar dentro do meu escritório, quem trabalha comigo, e a gente trabalha com a formação de jovens aprendizes, se você perguntar o que eu falei para eles essa semana, na nossa reunião semanal, que é o tempo que eu estou me dedicando à empresa, são 2 horas por semana numa reunião semanal, o que eu falei para eles foi, eu não sossego enquanto tiver um londrinense passando fome. Se vira, façam a parte de vocês, nós não estamos aqui para bater meta. Nós estamos aqui para pôr comida na mesa de quem ainda não come. Só que pôr comida como? Por isso que eu te perguntei se você trabalhava, pôr comida pondo esses caras para trabalhar. Porque comer, quando vem da mão de alguém, quando vem da mão do Estado, mata a fome. E sem a fome matada, né, sem a fome morta, desculpa, mas com fome ninguém pensa. Então é necessário alimentar as pessoas no primeiro momento, é necessário pôr essas pessoas num padrão de igualdade para que elas possam ter, no mínimo, condição de discernir sobre a competição e pensar em meritocracia. Se eu não trago ela para a linha de largada, não tem como eu querer que exista meritocracia. Então é necessário isso. Mas comer fruto do próprio trabalho, do suor do teu rosto, cara, isso não tem preço que pague. Inclusive, queria deixar à tua disposição a nossa instituição. Eu perguntei se você trabalhava, porque assim, eu imagino o tamanho do desafio que seja, né? A gente trabalha com muitos jovens e nós atendemos jovens que como na classificação da legislação de trabalho, jovens PCDs, que são pessoas com deficiência. E queria que você soubesse, não sei se você já sabe disso, queria que você soubesse que como jovem aprendiz, uma pessoa com deficiência, se você for trabalhar com carteira assinada, você vai perder o seu benefício que você recebe do governo hoje. Então é óbvio que eu não vou atrás de um emprego, daí eu arrumo um emprego, perco o benefício, depois me mandam embora e aí eu não como mais. Agora, como jovem aprendiz, você pode ter o seu emprego, receber o seu salário e não perder o benefício do governo. Então, eu queria te colocar no final, que era que a gente for para o COF, quero te entregar um cartão, deixar a nossa instituição à sua disposição, caso você tenha interesse de continuar tendo o seu benefício que você recebe hoje e fazer mais uma renda extra. Nós temos várias vagas abertas em empresas sensacionais de Londrina que dão oportunidade para jovens PCDs. Me perdoe mais uma vez se eu fui ofensivo, não foi de forma alguma esse o meu objetivo. Cara, eu vou fazer a minha parte. E aí, deixando minha última mensagem aqui, porque você conseguiu me arrepiar e me desestabilizar, né? Não são elogios que movem a gente, são críticas como essa que eu vou corrigir na próxima, você pode ter certeza disso. Mas queria que vocês soubessem assim, rezem todos os dias como se tudo dependesse de Deus. E trabalhem todos os dias como se tudo dependesse só de você. Essa dobradinha mata a pau. Conte comigo, Rodrigão. Última pergunta. Obrigado. Bom dia. Meu nome é Vitor, sou Paulo Júnior, estudante de veterinária em Samuel. E durante uns 3 anos no movimento Empresa Júnior, eu estou com os conhecimentos na nossa startup na área de monitoramento animal. E eu gostaria de perguntar para a banca, hoje nós vemos na universidade muitos jovens passando por
sociais aí tentando influenciar o jovem em busca de sucesso a todo momento, e aí a galera não consegue lidar com tanta pressão. E nós aqui no Fórum de Jovens, líderes, né, gostaria de saber como que vocês fazem para tentar ter uma vida equilibrada, tentando aí diferenciar o seu CNPJ com o seu CPF, né, para não ter essa mistura também, para não se perder nessa busca constante pelo sucesso, para não deixar se perder aí com o seu CNPJ. Então, eu gostaria de perguntar para vocês qual que é o segredo assim, para tentar levar essa vida. Bom, para mim é ser congruente, equilibrar mente, corpo, sentir e agir, é muito nesse sentido. E eu, por exemplo, sou praticante de meditação, já tenho 1 ano e meio, então medito, tenho formação em protocolo de mindfulness, fui tudo buscar esse autodesenvolvimento para equilibrar a chimpanzé que estava aqui dentro de mim, pirando, né, em algumas coisas. Então, eu pratico isso e principalmente exercitando a fé. Eu tenho muito uma certeza, além da lógica, que a gente é regido por Deus. Então, é mais ou menos nesse sentido. Equilibrar a minha fé é um jeito de mantenção. Tá, uma coisa assim que eu estava até comentando, acho que com o Alexandre, né, que eu gosto bastante de ouvir uns podcasts, ler uns livros, e eu estava lendo esses dias e eu vi sobre liderança consciente. Foi uma coisa que me chamou a atenção, assim, né, que eu gosto de descobrir também as coisas. Eu ficar lendo assim, essas coisas diferentes. E a liderança consciente, a gente consegue definir ela com transparência, né, dentro do órgão assim, que você está inserido. E a partir disso, a palavra assim, que me definiu para liderança consciente é cuidar. A palavra cuidar, existem diversas palavras assim para liderança, né? Mas cuidar é a palavra assim que mais me chama a atenção. E quando eu falo de cuidar, não é cuidar só da sua instituição, também, né, cuidar da sua instituição para ela trabalhar com um propósito, cuidar do seu colaborador para ele também trabalhar com um propósito, mas apesar de tudo isso, você cuidar de si mesmo. Você ter sua parte da saúde, você praticar esporte físico, não só saúde física, mas saúde psicológica também. A gente tem que ter um tempo com a nossa família, é essencial isso. E para mim eu sou regido por isso, sabe? Eu também sou uma pessoa bem religiosa e busco sempre estar atrás dos meus propósitos, mas sempre com consciência de que eu tenho que cuidar de mim mesmo. Cara, desculpa, eu esqueci teu nome. Vitor. Teve uma época que eu achei que podia ser super-herói, podia ter 200 tipos de negócio, tá? Vou daqui da educação à veterinária. E a hora que você encontra teu norte verdadeiro ali, você fala, velho, meu CNPJ só faz sentido se ele realizar meu CPF. Isso foi o associativismo que me trouxe, foi a ACIL que me trouxe isso. Olhar que a gente podia ter algo pelo nós e não pelo eu. Sabe? Então, hoje eu tenho negócios, tenho três empresas, todas elas na área de educação, uma na área de educação e eventos, voltada para experiências educacionais, mas todas elas para realizar minha ambição pessoal e minha motivação que eu coloquei agora há pouco. Então, assim, elas têm que gerar lucro, porque empresa que não gera lucro, entidade que não gera lucro, terceiro setor, seja qual for, se não gerar lucro não tem o porquê de existir. A razão de existir de um CNPJ é sim gerar lucro, mas gerar lucro para quê? Né? Então, consigo equilibrar muito bem isso hoje, porque trago pessoas para trabalhar comigo que, antes do salário, elas estejam buscando uma realização pessoal. Eu não sei se vocês têm noção dessa estatística aqui hoje, mas 9 em cada 10 pessoas são infelizes na profissão que elas executam diariamente. 9! Não estou falando de 6 ou 7, estou falando de 90%. Então, brinco todos os dias dentro do escritório que, cara, eu espero que tenha muita gente nos outros lugares, porque aqui só tem o Zoom dos 10, né? Então, a gente procura trabalhar com gente que esteja... Minha equipe não é tão grande assim, mas que esteja a fim de uma realização. E trabalho hoje, coloco o meu CNPJ para fazer algo que eu faria sem receber R$1. E aí, como a gente já está acostumado pra caramba a fazer coisas sem receber nem R$1 mesmo, né? Tem que tomar puxão de orelha dos sócios de vez em quando. Calma, se controla, porque associativismo você vai fazer lá na Conage. Aqui a gente precisa de lucro. Tá? Mas as nossas empresas, elas entregam algo que vai no cumprimento da minha missão. E aí uma última colocação,
Meu sonho era ser professor, Erlan. E a minha cabeça empresarial não me permitia ser professor porque eu fazia o cálculo por hora, né? Putz, eu vou ser professor, velho, para ganhar isso aqui por hora, né? Sendo que eu remunero o professor. Olha que 7,60 por hora, isso, né? né? Difícil, né? Mas nesse dia que eu falei, eu quero estar em sala de aula, mas a minha cabeça não me permite estar em sala de aula recebendo o que, infelizmente, é a remuneração dos nossos professores, e hoje a gente reconhece muito bem os nossos profissionais, mas não é o que acontece em todas as instituições, nem nas públicas, infelizmente. A qualidade do ensino passa por também não saber remunerar nossos professores. E aí foi quando, junto com a esposa, eu falei assim, pô, mas eu quero poder estar em sala, então vou ser catequista. Então, vou estar lá, não vou receber e vou poder ter essa oportunidade de sala de aula, sabe? Então, é esse equilíbrio. O que você faz empresarialmente? Faço algo empresarialmente que atinja a minha missão pessoal, senão não tem por que ter empresa. Tudo bem, estamos super bem respondido aqui, então faço das minhas palavras aí, com certeza, o do Marcelo e do Vinícius. Bom, eu agradeço muito o Vinícius, agradeço muito o Marcelo. Tinha mais uma pergunta aqui? Tem, né? Por favor, então, faça a última pergunta do senhor. Fala que ele não importa aqui. Desculpa, esse microfone também não é. Olha, meu Nelson dos Carrara, eu sou empresário, executivo de 50 anos como gestor. Fui convidado pelo meu xará, o Nelson. Cadê o Nelson? Está ali. Muito obrigado pelo convite, viu? Olha, parabéns. Né? Eu estou vendo, assim, apesar de toda a minha experiência, né, no mundo corporativo, enfim, nos meios sociais, eu estou muito contente de ver, né, assim, a gente está vendo aqui uma coisa muito densa e profunda, né, aqui. Eu estou muito contente, né, de ver que existem, né, jovens líderes, que nós, né, a gente vê que, assim, a gente ouve falar, né, que a juventude está muito acomodada, né. A gente teve a presença esses dias, né, do movimento Integra Nikkei, que teve o presidente da Sony do Brasil aqui. Ele falou que assim no Japão também está assim, as pessoas estão com um nível de conforto, uma vida protegida, e o jovem, né, chega a um determinado ponto, ele não quer saber de mais nada, entendeu? Que é muito ruim isso, né? Então, parabéns, eu me espelhei muito na sua vida, viu, Erlan? Assim, parece que eu revi a minha vida, sinceramente, né? Eu vim lá de baixo também, né? Morei na periferia, passei fome, não tenho vergonha de dizer, né? Mas o que ele falou? Querer é poder, né? Se você quer, você vence, né? Outra coisa, valores, né? Marcelo, você é um cara jovem, né? Estou vendo aqui nessa exposição, assim, caramba, uma pessoa, né, tão jovem, com valores consolidados, isso é uma coisa extraordinária, eu acho. Isso é uma coisa importante, né? E também o Vinícius, né, Vinícius? Né, querendo empreender, poxa vida, depois nós vamos ter que trocar figurinha, viu? Então, assim que eu queria dizer o seguinte, é uma coisa que é muito importante, né, para quem quer vencer, é a educação, né? Precisa haver educação. O Brasil, acho que falta educação, formação, valores, né? E empreendedorismo, tá? Isso falta mesmo, né? Precisa que os jovens se lancem, né, a ser empreendedores, enfim, né? Então, e uma pergunta que eu vou fazer, mas eu gostaria que só um respondesse, que nós já não estourou o horário. O rapaz aqui queria me cortar, mas eu perdoo ele, né? Eu, como empresário, eu já fiz a minha sucessão, passei para meus filhos, tenho meus gestores na empresa, e eu estou entrando na vida política. E eu acho assim que a política, né, os gestores públicos bem informados, com valores, com competência, vai fazer a diferença nessa cidade, no estado, no país. Marcelo, eu já te cantei você, hein? Marcelo, nosso futuro prefeito de Londrina, mais lá para frente, estou falando. Eu voto nele, viu, Marcelo? Ele não quer ainda, porque ele gosta muito, né, de servir, está no associativismo, né, Marcelo? É um cara excepcional, né? Nós precisamos de jovens
líderes 2036, políticos. seu Nelson. 2036 Não, você você é um vota em- garoto, você é um garoto. Né? Então, gente, juventude, jovens, saiam para a política. Né? O gestor público faz a diferença. Senão nosso país não mudará jamais. Então, esse recado que eu quero deixar, né? Se um puder falar, beleza. Muito obrigado, desculpe, viu? Ai, gente, eu falei brincando aqui o 2036, mas não é brincadeira não, tá? Eu falo que primeiro, antes de mais nada, a gente tem que cuidar da nossa casa e dos nossos filhos. Então, o compromisso que eu tenho com a minha esposa é não me inventa cargo eletivo antes de você criar essas crianças. Então, 2036, meu caçula faz 18, aí pronto, aí eu posso ir inventar moto. Mas, seu Nelson, e meu pedido para essas lideranças que estão aqui, porque, sabadão de manhã, fala sério, né, velho? Tem coisa mais atraente do que a gente ir para uma sala assistir palestra. Então, vocês estão de parabéns. Queria que vocês soubessem que todas as vezes, isso vai passar pela resposta do seu Nelson, mas todas as vezes que vocês pensarem, putz, eu tenho tanta coisa para fazer, na Conage, a gente é assim, eu tenho certeza que na BJ também, cara, nunca convido um desocupado para nada. Tá? Porque desocupado já é desocupado porque ele já não tem nada para fazer e não gosta de fazer nada. Então só tem nessa sala um monte de cara ocupado. E as lideranças são pessoas extremamente ocupadas. Sabe? Senão elas não têm por que serem lideranças. E aí, gente, a política ela realmente é algo que 4 anos atrás eu não... Você tá louco, eu não sou para isso aí, isso é coisa de bandido. Mas é óbvio que vai ser coisa de bandido. Enquanto o cara que alguém acredita continuar falando que não vai porque só tem bandido lá, só vai ter bandido lá mesmo. Então, assim, posso dizer para vocês hoje, por estar bastante presente em Brasília, estive semana passada, essa semana estive em Brasília de segunda a quarta, fiz questão de voltar a dormir em casa na quarta noite, viajei na quinta cedo para Curitiba, cheguei 1h da manhã, estou aqui. Assim, cara, se alguém aqui tem desejo e ambição, ou pelo menos já ventilou essa possibilidade e o que você se disse foi, eu não vou porque lá é lugar de bandido. Cara, hoje, Brasília, Curitiba, nós temos pontos de esperança, nós temos candidatos que sim nos representam. Infelizmente, posso aqui estar fazendo um falso julgamento, tá? Já apanhei hoje, vou falar outro para apanhar depois de novo, né? Mas eu não sei ainda se é maioria. Tá? Posso dizer assim, pessoas realmente de princípios, valores inegociáveis, mas, cara, existe senador no Paraná, nós estamos falando que tem 3 senadores, eu não vou aqui falar nome, mas existe senador no Paraná que destina emenda, que apoia a causa e que não vai lá nem para sair na foto, porque tem a visão de, não, eu quero fazer pelo fim da coisa, pelo fim e não pelo lado eleitoreiro, eu estou aqui para cumprir, para ser um servidor público. Então, se alguém tem esse desejo, essa ambição, desenvolvam-se e se capacitem para isso, porque enquanto os bons não assumirem os seus postos, uma coisa que eu ouvi quando eu entrei no Conselho Jovem da CIL, né, eu acho que vai lembrar disso, do Serjão de Marechal Cândido Rondon, que eu peguei e falei assim, cara, porque a CIL é uma bomba por causa disso, porque a CIL é uma bomba por causa daquilo, porque a CIL é uma bomba por causa de outro, ele falou, você vai ficar reclamando ou vai fazer alguma coisa para mudar? Então, assim, meu recado para vocês é, ou vocês param de reclamar dos gestores que vocês têm lá, ou vocês façam para mudar. E fazer para mudar é você ir lá. Então, ou você se põe a candidato, ou você elege um candidato bom e fala, não, Erlan, tem que ser você, velho. Vai que nós vamos votar em você. Inclusive, antes de 2036, Erlan falou que vai mudar para Londrina, nós vamos votar nele, viu, senhor?